Chegamos em mais uma tarde, mais um dia que o Senhor fez. Isso podemos nos alegrar. Vamos começar mais uma live visionária aqui. Deus é fiel. Amém. Hoje aqui vamos receber aqui o pastor Marcos Nunes, lá diretamente de Portugal. Então, está aguardando o pessoal entrar aí. Só começar a entrar. Legal. O pastor já está aí. Pastor, vou chamar o senhor. Ok. Estou. Aos poucos o pessoal vai entrar. Posteriormente. Opa! Paz, Paz do Senhor, pastor Marcos. tudo na bênção. Tudo bem, graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, Legal, também estou te ouvindo bem aqui. Muito bom recebê-lo. É um prazer estar contigo nessa live. Amém. Seja bem-vindo. De verdade, é um prazer falar com o senhor. O senhor aí diretamente da terra dos nossos irmãos, irmãos portugueses, né? E eu sei que Deus está fazendo uma obra poderosa aí nesse país. Eu creio nisso. Amém, amém. Deus tem feito sim, viu? Temos visto o crescimento muito grande de números de evangélicos em Portugal, embora somos minoria, somos apenas 2% de... 2%. Amém. 2% do todo de Portugal, mas o evangelho começou. Vamos dizer que a obra está sendo feita. E Deus está mostrando coisas poderosas. Exatamente. Temos vivido um tempo de crescimento e um crescimento não só de quantidade, mas de qualidade no Evangelho. Embora nós somos uma pequena parcela, né, da sociedade portuguesa de cristãos protestantes, nós realmente temos visto o que Deus está fazendo no meio do povo. Então, temos visto Deus levantar muitos líderes, muitas igrejas, jovens sendo alcançados. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, antes de nós iniciarmos nosso bate-papo aqui, eu costumo fazer uma breve apresentação, né? Principalmente para quem está seguindo o senhor, né? Seus seguidores, né? Do que é a live visionária, né? Me apresentar aqui, eu sou o evangelista Manuel Rodrigues, sou da comunidade apostólica Plenitude de Vida, fica na cidade de Embu das Artes, fica aqui na Grande São Paulo. Não sei se o senhor já veio aqui para São Paulo, já conhece por aqui? Já estive aí já algumas vezes. Amém, amém. Então, Embu das Artes é uma cidade próxima, ela fica numa rodovia chamada BR-116, após a cidade de São Paulo, é a segunda cidade. Então, é bem fácil de encontrar. Aqui é uma cidade turística. Infelizmente, por conta da pandemia, o turismo aqui teve a Feira das Artes, que nós temos aqui nos dias, geralmente, de domingo, né? Que é onde é o pool de pessoas que vem aqui. Infelizmente, por conta da pandemia, teve que ser paralisada, mas é uma cidade turística, não deixa de ser uma cidade turística, e Deus também está fazendo uma obra poderosa aqui, pastor. Aqui, nosso prefeito contar um pouquinho, né? Até como o senhor vai contar aí, eu também posso contar um pouquinho aqui da obra que está sendo feita. Aqui, a cidade de Embu das Artes, o prefeito é temente a Deus, ele tem recorrido aos pastores, ele ouve os líderes, pastores, apóstolos, ele ouve antes de tomar as decisões devidas. Então, algumas coisas que estão sendo feitas aqui estão sendo modelo até para outras cidades. O mover de Deus que está sendo feito aqui. Nós recentemente, no Carnaval, nós fizemos um impacto evangelístico em pleno Carnaval. Então, invadimos a Babilônia, apresentamos
teatro, apresentamos. Imagina, nós reunimos várias igrejas e no corpo de aproximadamente 400 jovens, nós evangelizamos a galera. Quem passava na praça não escapava, no centro da cidade. Não escapava. Nós fizemos esse trabalho junto da nossa direção. Então, nós temos o nosso líder, né, da Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, chama Apóstolo Alberto Pires. Mandou um abraço, senhor. Tá? Como eu apresentei um pouquinho, né, contei um pouquinho daquilo que a gente conversamos para ele. Ele, vai lá, filhão, fala com ele lá, vamos ver o que Deus está fazendo lá. Então, eu tenho esse projeto chamado Live Visionária, né? A Live Visionária visa o quê? Busca pessoas de visão. Pessoas que tenham um entendimento que possam trazer a nós um acréscimo, que possam inspirar as pessoas, possam abençoar as pessoas, dar a elas novas ideias, novas perspectivas, né? Nesse momento de crise que estamos vivendo, né? As perspectivas positivas têm que ser passadas, né? Então, eu abri eu tive esse entendimento do reino de Deus, pedi autorização para o meu líder, né? E ele deu todo o aval. Aliás, quando quiser, apóstolo, eu passo depois o link para o senhor do papo que eu tive com ele aqui. Eu fiz uma live aqui com ele, para você conhecer um pouquinho mais da nossa direção, da direção apostólica, né? Enfim, e aí essa live está baseada em 7 pilares, que são o propósito, a informação, a motivação, a inspiração, a inovação, a credibilidade e a superação. Então, as pessoas que eu trago aqui, elas estão encaixadas dentro desses pilares, ou alguns, enfim. Então, essa é mais ou menos a visão da Live Visionária, e eu faço isso para abençoar mesmo as pessoas, e eu perguntei da tua história, e eu vejo que o senhor está encaixado nisso, e pode passar para nós, acrescentar um pouquinho para a gente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É uma alegria poder estar contribuindo para o reino de Deus e partilhar das nossas experiências aqui em Portugal, nesse tempo, né, de pandemia, de quarentena, algo que nunca havíamos vivido, né? Algo que veio assim, de forma repentina, de forma, né, pegar de surpresa, e Deus tem nos dado graça. Amém, pastor. Amém. Bom, para a gente poder iniciar o nosso papo aqui, pastor, eu queria que o senhor contasse a sua experiência pessoal com Jesus. Como o senhor chegou até, como Cristo te alcançou. Queria que o senhor contasse um pouquinho, resumidamente, um pouquinho do teu testemunho. Entendi bem. Olha, eu fui alcançado através das amizades. Então, eu, desde 17, né, por conta dos amigos, do testemunho deles, que eu fui alcançado e tenho servido a Deus. Tenho servido a Deus, e a partir do momento que eu me entreguei, né, que eu recebi Jesus, demorou para tem 1 ano, não é? Eu pude ter experiência com Deus, pude ter experiência com tanto, e desde então o Espírito de Deus começou a ministrar o meu coração acerca do ministério, da chamada, acerca do que Deus tinha na minha vida, porque eu não vim de berço evangélico, né? Lar evangélico, não tinha referência cristã em casa, e aí Deus me aproximou de pessoas, não é? E no meio da vida dela, testemunho dela, eu pude ver a diferença. E isso me chamou a atenção, ao ponto de eu querer ser igual a elas, não é? Uau. E eles nunca pregaram para mim. Olha só. Pregaram para mim, nunca pregaram para mim. Apenas a atitude, a forma delas lidar comigo, né? Me receber, me tratar, fez com que passasse a identidade diferente. A família é uma coisa diferente. E aí eu não é, tinha uma visão, né, muito deturpada do evangélico, tinha até um certo preconceito, entendeu? Por não entender, por não conhecer, mas quando essa família, né, por conta da amizade,
me alcançou. Eu realmente demorei um ano para tomar essa decisão quando eu decidi mais. Que legal, pastor. Puxa, que história. Que história. Interessante isso, que até mesmo a própria Bíblia fala que às vezes até pelo nosso proceder, né, nós podemos ganhar vidas para Cristo, né? E esses seus amigos, pelo proceder, né, conseguiram pegar, nossa, um potencial enorme para o reino de Deus. Sabe o que é interessante? É que eles, para além de me tratarem bem, entende? Eles inseriram na família deles e eles investiram em mim, Uau! né? Chamado especial de Deus na minha vida, do que Deus ia fazer na minha vida, até porque nem eu sabia. Então eu me lembro uma vez que eles pagaram para mim ir num acampamento jovem. Uau! Pai, você vai, a gente vai pagou para você ir. E aí eu fui e nesse acampamento jovem eu tive minha primeira experiência com Deus foi nesse acampamento jovem. E aí eu saí de lá transformado, impactado e com desejo de buscar Deus, e a minha vida passou a mudar. A minha vida passou a mudar. E aí, em torno de um ano depois, praticamente, eu decidi vir para Portugal. Vim para Portugal, não foi com intuito ministerial, entendeu? Até porque eu nem ministério eu tinha. Eu era novo convertido, congregava numa igreja em outra cidade, não era nem na minha cidade, era uma cidade próxima, cerca de 2 Uhum. E eu comecei a ter experiência com Deus, fazer prova com Deus, Deus me responder, Deus dar ok. E aí eu vim para Portugal, nem batizado, nem de tempo de descer as águas do batismo. E eu me lembro que eles disseram assim para mim, olha, por que você não espera batizar? Batiza. E eu lembro que na altura tinha aquele período de discipulado, né, de pré-batismo, e não dava tempo. E eu falei assim, eu vou batizar lá. Eu vou batizar Uau! em Portugal. E eu nem sabia se ia ter igreja, se eu ia encontrar igreja. Não tinha ideia. Foi algo que eu falei assim, que eu não me esqueço. Não, lá, eu vou batizar lá. Né? E aí vim para Portugal com 20 anos de idade. 20 anos de idade, vim para Portugal, o intuito de trabalhar, né, jovem, né, querendo ter uma experiência, querendo desenvolver, né, na vida profissional, na vida financeira. E aí, praticamente, cheguei em Portugal, uma realidade muito difícil, um momento muito difícil, uma situação muito difícil. Fiquei um mês sem cultuar, sem estar na igreja, porque eu não conhecia igreja nenhuma, entende? E aqui, na altura que eu cheguei, já há quase 15 anos, né, não tinha tantas igrejas, entende? E aí, eu morava numa pensão, por acaso era próximo a uma igreja. Eu me lembro que uma vez andando, né, conhecendo os lugares, eu passei em frente dessa igreja, mas eu era muito tímido. E a igreja tinha uma portinha pequenininha e eu ficava com medo, né, pela timidez de entrar na igreja. E aí tem uma porta para uma rua e uma janela para outra rua, para uma avenida. E aí, pela minha vergonha de entrar, eu ficava lá na avenida, com o ouvido na janela, ouvindo a pregação. Uau! Ouvindo a pregação. E aí, uma vez, nessa pensão que eu morava, veio um rapaz, não é? Veio um rapaz dividir quarto lá comigo e disse, olha, tem um amigo meu que está numa igreja. Você não quer ir comigo? E o rapaz nem me conhecia. O rapaz que chegou num dia, no outro dia foi embora, nunca mais vi. Não é? Nossa! É o cuidado de... E aí esse rapaz... E eu já doido para ir na igreja, já doido para... Sabe, um mês sem igreja, só ouvindo louvor, vontade de congregar, de ouvir a palavra, não é? Novo na fé, não é? E aí, quando esse rapaz me convidou, eu fui. Falei, vamos. E aí, quando chegamos lá, era exatamente a igreja que eu passava em frente.
Que, nossa, que tremendo. E fiquei nessa igreja, permaneci nessa igreja. Não é? Esse rapaz que me levou para lá nunca mais voltou, nunca sumiu. Nossa, E isso tem experiência, tem muito tempo é curto, tem muitas experiências. E eu aí, imagino. nessa igreja, eu me batizei. A igreja, eu fui separado da cooperador, eu fui separado da diácono, eu fui líder de jovens. Eu fiz de tudo um pouco dentro da igreja para suprir a necessidade, Uhum. mas Servir. sem qualquer desejo ministerial, né? Eu fazia mais para suprir uma necessidade, entende? Eu não tinha aspiração ao ministério, né? Até que então Deus levantou pastores para, né, ministrar sobre a vida. Deus levantou profetas para dizer que havia uma chamada de Deus sobre a minha vida, pastor. E eu passei a crer na promessa de Deus, entendeu? Eu passei a crer em Deus e humanamente falando, pela realidade ser difícil, né? Eu não via, mas eu criei na palavra, eu criei na promessa e passei a me dedicar ainda mais a isso, a viver essa promessa de Deus. E nesse tempo aí, aproximadamente, foram 9 anos. Nove, Uhum. 9 anos. 9 anos envolvido na obra, envolvido no ministério. E aí, para a glória de Deus, já estamos esse ano faz 7 anos que Deus nos levantou como pastor e estamos pastoreando Uau. a igreja aqui em Cascais já há 7 anos também. 7 anos. 7 anos. Uma igreja que começou dentro de um salão de beleza. Uau. Salão de beleza. No salão de beleza. Salão de beleza. E eu Caramba. falava assim, olha, aqui a irmã trata do corpo e a gente trata da alma. Aqui renovada, embelezada, não é? No físico e no espiritual. Opa. Obra completa, pastor. É Amém. muito testemunho. Estamos aqui há 7 anos, esse ano, em julho, vamos fazer 7 anos aqui na frente, no pastoreio dessa igreja aqui em Cascais. Uhum. A Igreja Batista Renovada, ela tem outras vertentes, né? Outras vertentes, não, está em outros lugares, é o mesmo vínculo dentro de Portugal. Eu dei uma olhada geralmente quando eu dou uma pesquisada antes, eu dou uma olhada, nossa, eu vou ver a história da igreja, vou dar uma olhada antes da pessoa poder até. Claro, o senhor vai contar com mais propriedade aqui, mas eu dei uma olhadinha assim, eu vejo, fiquei, nossa, caramba, tem igreja batista renovada em diversas cidades, então o vínculo entre essas igrejas é o mesmo, pastor, é isso? Isso, o que acontece? Nós temos o nosso bispo, que é o bispo Rogério Rocha, que ele é o Certo, paciente em Portugal e responsável pelo ministério dentro da Europa. Não é? certo. E Uhum. eu fui formado por ele, eu fui discipulado por ele, batizado por ele. Então, toda a minha formação ministerial, ela veio pelo bispo Rogério, que é a nossa liderança em Portugal. Né? Certo. Depois, nós temos também uma segunda igreja, que é a igreja de Algés também, o pastor amigo nosso, pastor André, também formado, né, pelo bispo também, só que no Brasil, então depois veio para cá. Uhum. Depois temos a terceira igreja, que é a nossa, né? Depois em Luz, temos uma igreja também que Luz é na linha de Sintra, Uhum. na Charneca da Caparica, temos uma igreja em Setúbal, temos uma igreja perto do Porto, 12 quilômetros do Porto, a igreja de Esmoriz, e Uhum. a maioria dos pastores que estão conosco no ministério, eles foram formados pelo bispo Rogério Rocha. Bispo Rogério Rocha. Isso, Amém. então, exatamente. Então, nós temos uma igreja sede em Lisboa e as congregações, as filiais, não é? Somos em 7 no momento, 7 igrejas, e são igrejas Uhum. Dentro de Portugal. dentro de Portugal. Dentro de Portugal. Certo.
Então, tem igrejas que têm mais portugueses, temos uma igreja no norte que é a maioria português, temos uma igreja que é a maioria brasileiro, outra, a igreja, né, tem português, tem africano, tem brasileiro, tem europeu, do leste europeu, é misto. Tudo vai depender Uau. da localidade, tudo vai depender da região que a igreja está inserida. Uhum. A sua região, o senhor administra uma região que é Cascais, né? É uma cidade, tem uma olhada, parece que não é uma espécie de vila, é isso? É, Só para eu... 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, tem bastante gente. Tem, entendeu? Então, Cascais é uma cidade litorânea, uma cidade, Uhum. Uau. não é? E é uma cidade, eu vou dizer para você, assim, difícil na questão do evangelho, ok? Certo. Porque Cascais, por ser uma cidade muito conhecida, muito famosa, uma cidade muito rica dentro de Portugal, entendeu? Tá. Muito rica. E, por conta disso, se torna um pouco difícil, ok? Porque o português, por si só, ele já tem um certo preconceito, né, em relação a uma outra religião, entende? Porque ele é muito fundamentado nas suas tradições, entende? E Cascais, por questão de ser um lugar onde as pessoas têm, não é uma vida, um padrão financeiro alto, se torna um pouco desafiador ganhar o povo português, entendeu? Os moradores da cidade, entende? Então, por exemplo, em Portugal, em Cascais, nós temos igrejas aqui de brasileiros, alguns portugueses, mas, por exemplo, não temos uma igreja grande só de português, entende? Até igreja Sim. inglesa, entendeu? Porque Cascais abriga muitas pessoas que vieram da Inglaterra, vieram da França, né? Tem muitas pessoas de língua inglesa que moram aqui, por ser um lugar turístico, de praia, não é? Um clima agradável, entende? Então, não se tem uma igreja só para o português, que tem uma estrutura, vamos assim, grande, entende? Então, normalmente é misto. É o brasileiros, portugueses, africanos. Existem outras igrejas dentro de Portugal com uma extensão maior, uma estrutura maior, uma membresia maior. E essas igrejas não estão nessa linha que eu estou aqui, de Cascais, elas estão em outra linha. Entendeu? Uhum. Então, assim, para Cascais foi desafiador. Foi desafiador. Imagina. Tivemos muitos obstáculos, muito desafio, entende? Mas temos vencido. Não é? Ficamos há 5 anos lutando, tirando pedra, arrancando toco, preparando a terra. E antes agora dessa pandemia, aí aproximadamente uns 2 anos, nós começamos a colher, não é? Glória a Nós Deus. começamos a colher, a igreja estruturar, a igreja toma forma de igreja, sabe? Mas foi muito difícil, foi muito difícil. É porque a gente é persistente, porque aqui tem gente. No Brasil há duas classes de pessoas, né? Aquele que conhece o evangelho e aquele que desviou, vamos assim dizer, se afastou. Que a maioria conhece, né? A maioria tem alguém na família que é evangélico, não é? Ou conhece alguém que é. Aqui não, Verdade. aqui não. Ou a pessoa conhece o evangelho, não é? Ou ela não conhece, entendeu? Uau. Ou ela não conhece, entende? Então, é desafiador. É desafiador porque tem que começar tudo do zero. E leva tempo. Então, por exemplo, a igreja no Brasil que abre, cerca de 2 anos, a igreja está, né? Muito grande a igreja está naquela forma de igreja. Aqui não. Aqui uma igreja, para se ter forma de igreja, leva 5 anos de trabalho. Poxa vida. 5 anos. Exato. Por isso que o nosso bispo, ele optou por levantar pastores daqui de Portugal. Nós temos a nossa sede mundial aí no Brasil, no Paraná, em Maringá. Então, nós temos uma sede aí, temos muitas igrejas no Paraná, tem muitos pastores, só que a opção
da nossa liderança em Portugal foi formar obreiros, pastores aqui de Portugal, porque eles já compreendem a cultura. Está inserido na cultura, já entende, já faz parte da cultura, diferente daquele que vem do Brasil, né? Que às vezes não entende isso e não sabe que é necessário esperar por um tempo, um período. Amém. Amém, pastor. Pessoal que está aqui na live, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao assunto que nós estamos tratando a respeito da igreja em Portugal, pode fazer, claro, desde que o pastor, o pastor saiba, né? Possa responder, né? Mas se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Também quero fazer um convite para você apertar essa flechinha aí, convida pessoas para estarem assistindo aí a gente aqui, em nome de Jesus, que eu creio que esse papo vai abençoar você. Ok? Pastor, o senhor está aí, então, como o senhor disse, 7 anos. O senhor sempre esteve na região de Cascais ou o senhor veio de outra cidade? Então, antes de pastorear aqui, eu vim de Lisboa. Morei muitos anos em Lisboa. Certo. Uhum. Portugal começou em Lisboa. Só depois que eu vim para Cascais, que foi aonde eu vim atender essa irmã no salão de beleza. Começamos a fazer oração. E aí Jesus começou a trazer pessoas. E aí, em 6 meses no salão, Deus nos abençoou com espaço. E estamos aqui em Cascais. Nesse tempo de 7 anos, só em Cascais. Legal, pastor. Legal. E no caso essa é uma região perto de Lisboa, né? Fica próximo de Lisboa, né? Okay. Como está, então, o evangelho avançando? No caso, o senhor contou um pouco da região, né, de Cascais. Como o evangelho está avançando dentro agora, eu coloco um nível um pouquinho mais regional, dentro de Lisboa, como está esse avanço? Então, o que acontece? Por conta da crise aí no Brasil, né, desses últimos anos, nós temos visto muitas igrejas grandes, igrejas de referência, abrindo trabalho aqui em Portugal. Então, por exemplo, há muito tempo. Então, no meu tempo, não tinha essas igrejas de nome, essas igrejas, né, têm uma influência muito grande, né, no território brasileiro. Não havia aqui, entendeu? Não havia. E aí, de um tempo para cá, ok, começou -se a abrir muitas igrejas. Então, tem igreja, entendeu? Principalmente na região de Lisboa, tem muita igreja. Lisboa e o Porto também está crescendo muito. Por quê? Porque de cá, essas igrejas aí do Brasil começaram a olhar para Portugal. Okay? Porque veio muitas pessoas do Brasil migrar para Portugal, né? Muitas mesmo, muitas, por conta da crise aí, do problema econômico, trabalho aí. E aí essas igrejas, então, elas acabaram por abrir, não é? Igrejas aqui em Portugal. E isso fez, é claro, que o número crescesse, né? O número de igrejas crescesse, estruturas de igreja crescesse. E isso também tem um ponto positivo, porque o que acontece? Essas igrejas, elas vieram agregar, elas vieram trazer coisas novas que estão sendo realizadas no Brasil para Portugal. E as igrejas que já estavam aqui desenvolvendo um trabalho, elas puderam abrir, não é, os olhos para novos horizontes, para se atualizarem, entendeu? Porque a igreja brasileira é uma coisa, né? As coisas no Brasil, elas acontecem muito rápido, muito mais do que aqui, entende? Muito mais rápido do que aqui. E essas igrejas que vieram para cá, estabelecerem aqui, elas vieram com visão nova, com forma de ministrar, forma de evangelizar, conceitos, né, novos que foram adaptando à realidade de Portugal e realmente cresceram, entendeu? Então, nós temos igrejas grandes, bem estruturadas, entende? Mas as igrejas anteriores a este período eram igrejas que não tinham um grande investimento financeiro do Brasil, igrejas missionárias, eram mesmo para desbravar,
pastores que vieram só com a mala, só com a mala, e para começar num lugarzinho pequeno, e aí foi desenvolvendo, então levou um certo tempo. Essas igrejas que vieram atualmente, elas já vieram com recurso, com estrutura, não é? Já com projeto, entendeu? Porque o tempo mudou, né? Naquele tempo que eu vim, não havia nem WhatsApp, não havia, né, esse sistema de comunicação que nós temos hoje, entende? E isso fez com que as igrejas que já estivessem aqui pudessem abrir os olhos e também se adaptar, de pegar o que é bom, entendeu? Sem deixar claro a sua essência, não é? A sua essência, entende? Eu já recebi aqui pessoas do nosso próprio ministério do Brasil e eu cheguei a dizer, olha, pode ser que a cor da parede seja diferente, pode ser que o jeito de pregar é diferente, o lugar é diferente, mas a essência é a mesma. A essência, entende? Então, o nosso desafio aqui é muito grande. Por quê? Porque Portugal, como a Europa, ela é um terreno missionário. Então, as pessoas, elas se esqueceram da Europa, não é? Elas acham que as pessoas vêm e estão ganhando dinheiro, e não é assim. Portugal é carente de missão. Como eu disse, né? Somos apenas 2% da população. 2% é muito pouco. É muito pouco. Entende? Verdade. Muito pouco. Então, temos crescido, temos avançado, e eu creio que esse tempo de pandemia, de crise, veio para provar isso, sabe? Eu creio que veio para provar, porque eu participei da crise de 2008, que nós tivemos em Portugal uma grande crise em 2008, e eu lembro que teve um ano que fecharam-se 200 igrejas. 200. Nossa. Eu via carrinhas de igreja com bateria, com cadeira, na avenida, na autoestrada, porque haviam fechado. Porque foi aquela altura que Portugal, né, enfrentou uma grande crise e o Brasil, na altura, estava em ascensão por conta da Copa, das Olimpíadas, e as igrejas, que na sua maioria eram brasileiros, os brasileiros voltaram para o Brasil. E muitas igrejas fecharam. E foi justamente nesse período que a nossa igreja em Cascais abriu. Então, Caramba. nós contrariamos toda a situação atual e começamos a igreja aqui por uma direção de Deus. E eu lembro que as igrejas fecharam, sabe? Mas as igrejas que permaneceram, eu observo que eram igrejas sérias, igrejas fundamentadas, e após aquela crise, essas igrejas, elas firmaram, elas se estabeleceram, elas cresceram. E eu creio que nesse tempo, após esse tempo de crise, as igrejas que estão aqui em Portugal realmente com um intuito missionário, o intuito de ganhar almas, o intuito de levar o evangelho de Cristo às pessoas, eu creio que essas igrejas, elas vão estabelecer, elas vão firmar e elas vão crescer. Amém. É isso que eu creio, é isso que nós estamos nos preparando agora. Essa é a nossa visão. É a visão de crescimento, de crescimento. Expansão do reino de Deus. Exatamente, expansão do reino. E eu creio que até nessa questão da união, né, da liderança em si, não é? Eu creio por conta disso, líderes irão se unir mais. Eu me lembro na crise anterior, eu até faço parte de um grupo, né, de unidades de pastores, e na crise anterior, pastores antes, cada um para o teu lado, cada um, né, fazendo ali e tal, e foi por conta da crise que os pastores se uniram, não é? Para creio que essa crise também vai mobilizar isso, vai fazer com que as lideranças se unam em oração, porque estamos no mesmo barco, não é? Amém. O senhor então vê uma liderança entre os ministérios em Portugal, uma liderança mais unida? Exatamente, mais unida. E igrejas que estão pregando o evangelho, igrejas que realmente estão com o intuito de pregar o evangelho de Cristo, mais firmadas, mais estruturadas. Entendeu? Mais estruturada. Eu creio. Amém. Amém, pastor. Amém. Especificamente na igreja, vamos falar um pouquinho aqui da igreja em Cascais, a respeito do trabalho que vocês fazem.
quais as vertentes que vocês estão utilizando, e no caso, em relação aos membros aí da igreja em Cascais, qual é a predominância? É brasileiros? São portugueses? É mesclado? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nossa igreja aqui em Cascais, ela tem na sua maioria de membros brasileiros. Então, a maioria, por quê? Porque a estrutura que eu tenho aqui não me permite, por exemplo, realizar culto de manhã. Então, na portuguesa, o português ele vai para a igreja de manhã. Então, ele não tem costume de sair à noite, a não ser para comer. Então, é muito Nossa, um português congregar à noite, entende? Então, a maioria aqui da nossa igreja é de brasileiro. Entendeu? E esse ano nós estamos preparando a igreja para alcançar o povo português. Não é? amém. O português ele tem que se ver familiarizado, né? Contextualizado, entende? Então, a nossa igreja em Cascais é uma igreja brasileira, entendeu? O horário brasileiro, o estilo brasileiro, e todo mundo que vem aqui do Brasil, principalmente, gosta, sabe? Gosta, entendeu? Por quê? Porque tem essa característica, entendeu? Então, a nossa igreja em Cascais. Temos outras igrejas que a sua maioria é português, entendeu? Por conta do lugar, entende? Por conta das pessoas, dos horários. O que nós fizemos aqui? Nós mudamos o nosso horário de culto aos domingos. Então, eu fazia aqui o culto aos domingos às 19h, colocamos às 18h30 mais cedo, entende? E agora, por conta da pandemia também, provavelmente aos domingos teremos que realizar mais de um culto. E aí eu vou fazer um culto de manhã. Amém. Já Amém, pastor. um teste, né? Como um teste, ok? De como vai ser. Entende? Vai ser. Então, a nossa maioria que é brasileiros. Amém. Sim. E com relação ao trabalho específico da igreja, eu vi que o senhor tem um trabalho, eu vi, no caso, na pequena pesquisa que eu fiz a respeito da tua igreja, o senhor tem um trabalho legal, tanto com mulheres, quanto com, no caso, quem dirige, eu creio que é a sua esposa, né? Com mulheres e com crianças também. Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. E isso, nós temos um trabalho aqui com mulheres muito forte, muito consolidado aqui. E nesse tempo de pandemia, de quarentena, não parou esse trabalho. Então, a minha esposa, uma vez por semana, toda quinta-feira, através pelo aplicativo Zoom, e ela traz uma palavra, elas têm um tempo, né, de oração, de meditação na palavra, de instrução, durante esse período. E no sábado, nós começamos o projeto Entre Elas, que é todo sábado, onde a minha esposa realiza um programa direcionado para as mulheres no YouTube da nossa igreja. Então, veja que antes da pandemia, nós não tínhamos esse projeto de programa Entre Elas, né? Era um congresso que acontecia uma vez por ano, entendeu? E agora nós criamos um outro formato, não é? E ele acontece semanalmente. E a cada semana nós temos visto crescimento, sabe? Mulheres sendo edificadas, mulheres sendo abençoadas, entende? Para além do das mulheres, nós temos também nosso Ministério Infantil, que no domingo também realiza, não é, um programa no Facebook da igreja, voltado para as crianças, não é? Porque agora as crianças, né, nesse tempo que nós tivemos aqui, agora já não estamos mais em quarentena, mas imagina, né, a quarentena, os pais com criança em casa, Nossa. sem escola. Na questão de Portugal, muitos pais não têm familiares, né? É só o casal, o filho, não tem tia, às vezes não tem avó, né? Não tem alguém para deixar a criança, né? E aí, pensando nisso, nós desenvolvemos também esse projeto para as crianças. E para além desse, tem outros também. Por exemplo, nós temos também aqui a nossa Academia da Fé, que é um estudo que eu realizo com a igreja, e eu adaptei nesse formato também através de videoconferência. Então, quinta-feira, nós temos o estudo Academia da Fé.
Sexta-feira, Academia da Fé, acontece às 20 horas. Terça-feira, pelo Facebook, nós temos a Vigília da Resposta. Ou seja, Amém. a programação que nós já tínhamos antes, nós não cancelamos nada. Nós só adaptamos para a internet. Entende? Legal. Internet, sabe? Então, nós estamos trabalhando mais do que antes. Mais do que antes. Nós não fechamos, sabe? Nós não paramos, entendeu? Tem igreja que fechou e o pastor disse, olha para casa, ore lá, lê a Bíblia lá, estude lá e quando voltar a gente volta. Entende? E não fez nada, entendeu? Não fez nada, entende? Cada um tem a sua realidade, né? Cada um sabe de si, mas assim, nós nesse momento de quarentena, de pandemia, mesmo não sabendo como seria, nós não paramos. Nós não paramos. E aí, terça, segunda-feira, eu sempre trago uma palavra para os homens. Terça tem oração, quarta tem culto. Quinta, minha esposa fala com as mulheres. Sexta tem Academia da Fé. Sábado tem Entre Elas. Domingo tem culto. Então, Amém. nós não paramos. Não paramos. Amém. O campo de trabalho continua ativo, graças a Deus, pastor. E esse tem sido um tempo de crescimento, Sabe por quê? Me lembro em janeiro que eu disse assim, olha, esse ano é ano da igreja sair das quatro paredes. Então, e foi algo profético, porque nós não sabíamos, né, que iríamos estar transmitindo pela internet o culto. Então, a nossa igreja aqui, antes desse tempo, a igreja estava vivendo o melhor momento da igreja. Nós estávamos no melhor momento da igreja, os cultos cheios, nossas reuniões cheias, reunião de semana, não é? Quarta-feira, que é o nosso culto, que dia de semana aqui é muito difícil você reunir a igreja. É difícil. Verdade. Igreja cheia aqui, entendeu? Que bênção. Nessa cidade que nós estamos. E a igreja estava cheia, o culto cheio, o povo vindo, Deus trabalhando, Deus fazendo. O melhor momento que eu estava vivendo era aquele. Aí, de repente, parou tudo, né? Tem que fechar a igreja, não pode ter culto, sabe? E aí, esse momento foi o momento de nós nos adaptar. Tá? E esse momento foi o momento de nos adaptar. E aí começamos pelo telemóvel a transmitir e fomos aprimorando, adaptando, entende? E eu glorifico a Deus, porque, olha, hoje nós temos esse alcance, não é? E a igreja Deus estava fazendo algo muito lindo no nosso meio. Só que estava só em quatro paredes. Ninguém estava sabendo o que Deus estava fazendo. Agora, por conta dessa pandemia, não é? Nós temos essa possibilidade de muitas pessoas, né? Tanto aí ó, do Brasil, aí, ó, né? Estarem sabendo o que Deus está fazendo na igreja aqui em Cascais. Exatamente, pastor. Acho que esse momento que isso gerou, acho que começou eu creio, pastor, eu creio nesse momento que é um momento também para nós estabelecermos conexões do reino, né? Não somente a questão dentro da nossa nação, mas nós nos abrimos para fora. Pastor, até compartilhar aqui com o senhor, aqui no final do ano passado, de julho até dezembro, aqui no nosso ministério, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, nós tivemos uma espécie de escola do reino. O que era isso? Treinar a igreja para um tempo que realmente ela é eclésia. O que é a eclésia? Que é o chamado para fora. A igreja, na verdade, o corpo de Cristo foi chamado para fora, que é o que hoje vocês estão aí vivendo. E eu creio que esse treinamento que nós recebemos, e nós recebemos isso a nível pessoal, nós recebemos a nível profissional e a nível ministerial. Então, tudo aquilo que está sendo englobado, que devemos viver como eclésia, porque a própria palavra eclésia, quando Jesus se referiu ali para Pedro, né, quando ele disse, eu estabelecerei minha igreja, enfim, a palavra ali é eclésia. Eclésia significa, Jesus colocou ali no conceito de governo. A igreja, o corpo de Cristo, deve governar.
deve influenciar em todas as áreas da sociedade. E eu creio, pastor, que nesse tempo nós já estamos influenciando. Aqui, por exemplo, nós temos um trabalho muito bom com crianças. Nós temos uma escola por princípios aqui. Nós temos uma escola por princípios, nós trabalhamos na educação. A área do governo está sendo tomada. A área. E agora, pastor, eu vejo que a área da mídia e do entretenimento está se abrindo grandiosamente para o evangelho. Então, esse é o chamado para fora, para nós realmente sermos eclésia, abrirmos para a sociedade, para levarmos o evangelho do reino para a sociedade. Né? Então, essas transmissões que nós estamos fazendo, tanto o nosso ministério, teu ministério, tantos outros ministérios estão fazendo, para que aconteça a edificação do reino de Deus na nossa terra, no nosso planeta, porque hoje nós estamos vendo transmissões mundiais. Pessoas dos Estados Unidos transmitindo e pessoas brasileiros assistindo, europeus assistindo. As pessoas hoje estão clamando por Deus, né, pastor? É isso mesmo, é isso mesmo. Esse tempo tem servido para nós fazermos o ID do Senhor, né? Então, o ID tem sido feito, não é? O ID tem sido feito. E utilizando essa ferramenta atual, essa ferramenta que é a internet. E por meio da internet, o ID está sendo realizado e muitas pessoas estão sendo alcançadas. Tem horários aí que eu vejo quantas pessoas fazendo live, transmitindo culto, então o dia todo. Entendeu? Se não tem culto, tem live, e é pregação, é orientação. Então a palavra de Deus está sendo cumprida, está sendo pregada nesse tempo. Amém, amém, amém. Realmente, com esse treinamento que a gente recebeu, a gente, assim, como Deus muda algumas coisas, né? A gente achava que seria para fora, mas Deus primeiro está tratando conosco dentro de nós, né? Então nós estamos hoje nos voltando dentro do nosso oikos, da nossa família, a nossa realidade, tratando conosco, né? Para posteriormente nós avançarmos. Exatamente. Eu ministrei uma palavra aqui na nossa igreja, lá em Pedro capítulo 5, verso 10, Deus diz assim, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Então, a palavra aqui, aperfeiçoar, no grego, é a mesma palavra que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, para consertar redes. Então, esse tem sido um tempo, não é, de Deus consertar nossa rede. Esse tem sido de Deus nos aperfeiçoar. Tem sido um tempo de aperfeiçoamento, né? Seja na família, seja no lar, seja na vida ministerial, seja na vida espiritual. Entende? Então, essa aprovação que nós estamos vivendo, essa pandemia, né? Ela tem sido exatamente para nos aperfeiçoar, ou seja, para prover aquilo que estava faltando, não é? Em nós. Então, nós estamos aperfeiçoados. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E esse é o momento que eu fico assim, eu fico com pena de quem não tem pastor nesse momento. Com pena. Entendeu? Eu até Cobertura espiritual, né? que esse é o momento que o verdadeiro pastor é revelado e a verdadeira ovelha também é revelada. Então, essa crise veio para mostrar quem é pastor e quem é ovelha. Pastor, quem é pastor? O pastor, nessa crise, não deixou de pastorear. Entendeu? Não parou. É chamado para pastorear, ele está pastoreando. Independente se seja pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Insta, está pastoreando. Né? E a ovelha, se a ovelha está sendo pastoreada. Entende? Agora, eu fico com pena, sinceramente, daqueles que não são ovelhas, entendeu? Que não se comportam como ovelhas, porque não tem pastor. Né? Ovelha só é ovelha quando tem pastor. Verdade. Ela é guiada. Então, eu tenho visto pessoas me mandarem mensagem, me ligar, entendeu? Buscando uma direção,
buscando uma cobertura espiritual. Pessoas que se viram nesta crise sem ter a quem recorrer, sem ter a quem buscar. Eu estou dando discipulado, entendeu? Eu estou recebendo pessoas de até outros países, acompanhando, orando, sabe? Entenderam, olha, eu quero ser pastoreado. Ser pastoreado. Eu não quero passar por essa situação sem estar debaixo de uma cobertura, sem fazer parte de uma igreja, por mais que seja virtual. Estamos nos preparando agora para 2 igrejas. A igreja física Verdade. e a igreja virtual. Verdade, pastor. Concordo com isso. Concordo plenamente. Acho que é uma nova visão que Deus está dando para nós. A própria palavra, né? Na grande comissão, quando ele diz ir de fazer discípulos. E mais do que isso, ensinando-os, precisamos ensinar as pessoas a guardarem a palavra. Então, não fazer uma igreja somente de membros, mas uma igreja de discípulos. Exato. Discípulos verdadeiros de Cristo. E é agora, neste tempo de crise, que realmente estão se revelando os verdadeiros discípulos. Tive uma conversa ontem, na live de ontem, com um pastor aqui, o pastor Josué França. Ele falou a respeito disso. Esse é o momento que realmente está sendo separada a multidão dos discípulos. Quem quer realmente um compromisso com Deus? Quem quer realmente seguir a Cristo? Como diz a palavra, carrega a tua cruz. É agora que realmente é o momento de carregarmos a cruz, renunciarmos a algumas coisas que nós estávamos, entre aspas, né, no conforto, né? Nós agora saímos, mesmo estando em nossas casas, mas nós saímos um pouco da nossa zona de conforto. Então temos que aprender a fazer cultos virtuais, temos que aprender a fazer lives, temos que aprender a discipular pela internet, discipular por WhatsApp, apenas pela tela de vídeo. Nós estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade, mas que continua fazendo parte, porque a palavra não muda. As formas podem mudar, mas a palavra continua a mesma. Isso mesmo, exatamente. Então a gente tem que se adaptar. E essa adaptação, para esse momento, ela exige pressa. Então ela exige pressa. Então foi algo repentino, entendeu? E que exigiu uma adaptação muito rápida, entendeu? Muito rápida. E quem entendeu isso e foi rápido em se adaptar, saiu da frente, vamos assim dizer. Entende? Nós estávamos a realizar um trabalho aqui muito abençoado, só que nós não estávamos concentrados não estávamos concentrados na internet ainda, nessa transmissão ainda. Entendeu? Foi algo que nos desafiou, porque não sabíamos como fazer, que meios usar, mas fomos fazendo e aprendendo. Entendeu? Fomos aprimorando, entendeu? Mas não levamos tempo para essa adaptação. E nós entendemos que nós estávamos cansados, porque estava concentrado só na transmissão do culto interno da igreja, das 4 paredes, e se esquecemos, né, do poder que a internet hoje tem na vida das pessoas, de alcançar, não é? De abençoar a vida das pessoas. Amém. Pastor, para a gente ir para a parte final aqui, queria que o senhor contasse um pouquinho como é que está atualmente a quarentena aí em Portugal. Como está sendo o regime? Se o senhor tinha a respeito dos templos, se eles estão abrindo, como tá sendo atualmente, nesse exato momento, a situação aí em Portugal? Olha, nós já saímos da quarentena, então nós não estamos mais na quarentena, agora nós estamos em estado de calamidade. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a quarentena nós vencemos ela. Agora estamos Amém. em estado de calamidade. E aqui que acontece? Houve uma abertura, então nós estamos eles dividiram em 3 fases. Então a primeira fase já passou, foi agora no início do mês, e ontem começou a segunda fase. Então os restaurantes começaram a abrir, os cafés, as padarias aqui começaram a abrir, entendeu?
E a igreja ela está inserida na terceira fase, que é agora no dia 30. Então Dia 30. é isso. Então, dia 30, as igrejas passam a poder realizar o culto. Só que ainda não nos foi passado, falando na questão da igreja evangélica, informações ainda contundentes. Quais medidas a igreja precisa tomar? Então, já passo é voltado para a igreja católica, que tem uma outra realidade diferente de estrutura, não é, de público que a nossa. Mas provavelmente haverá algumas medidas ditas pelo governo de distanciamento, não é? De questão do álcool gel, entendeu? Aqui é obrigatório máscara, entendeu? E assim, o governo, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro, eles têm dado alguns passos de incentivo à população. Então, nós vimos aqui sair para almoçar no restaurante, o primeiro-ministro indo tomar um café com os outros ministros, não é? Então, a liderança de Portugal está dando um comunicado à população, né? Que é retomar a vida, entendeu? Voltar, não é, a estar em restaurante para questão da economia. Então, nós estamos iniciando o verão e o Portugal vive do turismo. Então, Portugal vive do turismo. Então, é essencial de que volte a funcionar o restaurante, os hotéis, não é? Os museus, entende? E a igreja ficou nesse terceiro período aí de reabertura. Mas eu creio que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ainda vai ser um pouquinho difícil, mas eu creio que as coisas estão retornando à normalidade. Amém. Pastor, quero agradecer a tua presença. Amém. Prazerzão, de verdade, uma alegria enorme conhecê-lo mais um pouco, né? A gente teve um papo um pouco mais rápido, mas agora um pouquinho mais, né? Quero agradecer, foi uma honra recebê-lo, para poder contar um pouquinho da situação aí, e que Deus possa multiplicar os teus celeiros, abençoar a tua casa, tua esposa, pode falar? A tua esposa vai... Tua esposa... Logo, logo tá vindo um novo herdeiro aí. Daqui a pouquinho vamos... Amém, amém. Que vocês possam ser edificados, felizes com essa nova notícia aí, em nome de Jesus. Que cada vez mais o evangelho se multiplique aí em Portugal, que vocês sejam realmente cabeça, encabeçando o reino de Deus aí primeiramente, como diz a palavra, né? Jesus dizia, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, enfim, até os confins da terra, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que vocês possam expandir o reino aí em Portugal e que esses 2% se multipliquem aí em nome de Jesus. Obrigado mesmo, pastor. Divulga aí tuas redes sociais, faça as tuas divulgações aí. Amém, querido. Olha, é um prazer, uma honra participar dessa live. E um tema muito sugestivo, né? Life visionária. Gostei muito. E amém, pastor. Nós somos carentes das orações dos santos, da igreja. Nós temos aí temos o Facebook, o YouTube também, IBR Cascais, onde as pessoas podem estar subscrevendo, assistindo, compartilhando, e que Deus também possa abençoar a sua vida, seu ministério, dando a você um crescimento extraordinário. E muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar tendo esse tempo para ser compartilhado, né, várias visões, vários modelos, várias ações de lideranças no mundo inteiro, viu? Jesus abençoe, é uma honra. Amém. Precisando da gente, pastor, pode contar com a comunidade apostólica Plenitude de Vida, estamos à disposição, nós somos, como nosso lema, nós somos uma igreja família, então nós temos nosso apóstolo líder, o apóstolo Alberto Pires, que faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro, então nós estamos aí. Deus abençoe, pastor. Obrigado mesmo. Fica na paz. Um abraço a todo mundo. Fique ligado nas minhas redes sociais que eu estarei divulgando as próximas lives. Valeu, pastor. Obrigado. Juntos.